Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith, neta de William Branham. Memórias e imagens de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Ellen Donne, nascido 30 de novembro de 1921. Desde as primeiras campanhas de cura, ela e sua mãe reconheceram que a mão de Deus estava sobre a vida de William Marion Branham e elas seguiram fielmente seu ministério. A primeira vez que ouvi o irmão Branham foi em 1947. Ele estava em Jonesburg, Arkansas, na igreja de Richard. Os cultos estavam sendo transmitidos pelo rádio. Ele estava pregando cura divina. E eu conversei com a minha mãe sobre ele. Ela ficou muito interessada e disse: "Vou ligar para ele." Ela ligou e fez contato com o irmão Branham por telefone. O que era tão incomum, sem dúvida alguma, era Deus trabalhando. Ele nos convidou para ir às reuniões. Então fomos a Jonesburg. Acreditávamos em cura divina. E apesar de haver outros evangelistas que pregavam cura, nenhum deles poderia ser comparado com o irmão Branham. Suas campanhas atraíram enormes multidões e muitas pessoas estavam sendo curadas. Ficamos alguns dias em Jonesburg e estavam muito impressionadas. Ficamos sabendo que o irmão Branham também pregava em sua cidade natal, em Jeffersonville, Indiana. Então mamãe e eu decidimos ir até lá para estar em um culto. Participamos do culto de oração de quarta à noite. E poucas pessoas estavam presentes, pois estava no meio do inverno e fazia muito frio. Havia um grande fogão de lenha no tabernáculo e ficava no lado direito do santuário, da parte da frente. O irmão Branham pediu a todos que se assentarem ao redor do fogão, enquanto ele ensinava a mensagem. Estavam tão felizes em ouvi-lo em sua cidade natal. Naquela época, a secretária do irmão Branham era a irmã Cox. Ela ficou de me escrever para me avisar onde as reuniões estavam acontecendo. A mãe e eu íamos a todas as reuniões que podíamos. Nós a apreciávamos muito e percebemos que ele era diferente de todos os outros. Ele era diferente de todos os outros evangelistas e ministros de cura que já tínhamos ouvido. Ele era tão humilde, tão sincero. Sabíamos que Deus estava usando o irmão Branham de uma maneira extraordinária. Em 1953, Rickards Red me ligou e disse que o irmão Branham estaria em sua igreja mais uma vez no tabernáculo, a hora da Bíblia. E ele queria que eu fosse para tocar o piano. Vera, minha irmã, também foi e tocou harpa naquela reunião, que durou 5 ou 6 dias. Durante anos, tive o privilégio de tocar em várias reuniões do irmão Branham. Também fui curada várias vezes. Uma vez eu estava na fila de oração e ele segurou minha mão e disse: Você tem o que você acha que tem, mas o Senhor já te curou." Eu achava que tinha tuberculose, mas fui curada. E depois daquilo, nunca mais tive qualquer coisa. Apreciávamos muito todas as reuniões. Sabíamos que havia algo sobre ele, algo muito incomum. Também era muito abençoado quando estávamos sob o ministério de ensinamento. Quando ele entrou no ministério de ensino, sabia que aquilo era muito incomum e acreditávamos em cada palavra que ele dizia. Nós sabíamos que ele era um profeta de Deus para essa geração. Entendemos isso num instante. Ele veio para chamar a noiva e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar nesse número hoje. Durante algum tempo, alguns pensavam que outros não deveriam ministrar.
Sabíamos que precisávamos de alguém para nos guiar e nos dirigir. Meu irmão Ungre já estiveram no ministério. Então perguntei: irmão Brana, alguns de nós aqui não sabe se deveria ir às reuniões e ouvir ou não. Ele disse: olha, irmão Dorn, o irmão Morren é pastor do seu rebanho ali. Vá. Foi aí que começamos a ir à igreja aqui. Em 1963, minha mãe e eu estávamos a caminho de Jeffersonville. Tinha acabado de passar por Paris, Tennessee, quando subitamente, não sei porquê, o carro começou a desviar-se, indo para outra pista. Havia carros vindo em minha direção e me lembro de dizer: ó Jesus! E nosso carro de repente se virou para outra direção e desceu uma ribanceira muito íngreme. Quando o carro parou, eu não estava nem um pouco machucada, mas a rapidez da descida causou um pouco de dor no peito da minha mãe. Vou subir até a rodovia e ver se consigo fazer alguém parar. Subi até a rodovia e orei: Senhor, envie alguém que pare. E o primeiro carro que parou. Era um homem. E eu lhe contei sobre o acidente e perguntei se ele poderia nos levar de volta até Paris. Ele me perguntou onde estava o carro, porque ele não podia vê-lo e eu disse: está no meio do mato e minha mãe está lá dentro. Ele me ajudou e colocou minha mãe dentro de seu carro. Depois nos levou até um posto de gasolina em Paris. O gerente quis saber se estávamos feridas. Dissemos que não, mas ele chamou a polícia e uma viatura foi mandada para checar o nosso carro. Eles ligaram de volta para ele e perguntaram: ninguém está ferido? Ele respondeu: não, elas estão sentadas aqui. O policial afirmou: eu não sei como elas escaparam dessa. Eu liguei para o irmão Billy Paul para lhe dizer sobre minha mãe, pois ela não estava se sentindo bem. Ele disse: irmã Ellen, irei até a casa do papai e ele vai orar por sua mãe. Eu te ligo de volta. Já estava no meio da noite, mas ele foi e acordou o irmão Brana. Ele contou sobre o acidente e ele imediatamente começou a orar. Ele disse a Billy Paul: diga que eu creio que ela ficará bem. Quando Billy Paul me contou, eu disse: maravilhoso, agora mamãe, você está bem, vamos embora. Pegamos um trem, 1h da manhã, e fomos a Jeffersonville. Mais tarde, naquela manhã, o irmão Brana falou sobre o assunto. Por que clamas? Fala. E ele contou sobre o acidente e como Deus havia nos poupado. Morre, meu irmão, cantou: que bela história naquela manhã. Irmão Brana comentou que naquela manhã aquele hino significou mais para ele do que no dia anterior, porque o Deus do céu havia poupado a vida de sua querida mãe e irmã. Nós todos fomos muito encorajados por aqueles cultos. O Senhor foi muito bom para nós. Alguns dias depois ficamos sabendo que nosso carro tinha sofrido perca total. Nós ficamos íntimas de toda a família Brana. E muitas vezes nós saímos e comíamos junto. Eu amava visitar a irmã Brana. Ela era uma pessoa muito amável e eu imaginava o mundo dela. Uma vez minha mãe e eu estávamos visitando a irmã Brana quando o irmão Brana chegou de viagem de caça. Eu estava tendo problema com meus olhos, uma fraqueza, e quando eu pegava um resfriado, eles quase se fechavam. Minha mãe queria perguntar ao irmão Brana sobre o meu irmão mais novo, Richard, que estava desejando casar, apesar de ser muito novo, e isso a preocupava muito. Enquanto ele entrava pela porta dos fundos, o irmão Brana disse: sabe, se eu pudesse começar minha vida de novo, eu me casaria cedo e pregaria o evangelho. Ele disse isso logo no início,
foi a minha primeira coisa que disse. Minha mãe nem teve a chance de lhe perguntar, mas ali mesmo já respondeu sua pergunta. Então, ele sabia o que ela estava pensando. Ele orou pelos meus olhos, não fui curado instantaneamente, mas recebi minha cura gradualmente. Depois de alguns meses, meus olhos estavam completamente restaurados. O irmão Brana era tão humilde e sincero que algumas vezes você se sentia indigno de estar perto dele, sabendo quão grande era seu ministério e seu chamado. Ele preencheu uma lacuna que tínhamos desejo de preencher. Aprendemos a amá-lo muito e sua família. E eu sabia que eles nos amavam também. É difícil descrevê-lo, mas nós sabíamos, sem dúvida, que ele era a pessoa certa para a hora.